Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Trago hoje para nossa reflexão Gálatas, capítulo de número 2, verso 1 em diante até o verso 11, mais ou menos, para nossa rápida reflexão e questionamento e perguntas e algumas respostas. É bem breve, tá ok? Não é tantas perguntas e nem tantas respostas. Mas a questão é: você serve ao Evangelho da Graça pregado por Paulo, o apóstolo dos gentios, ou você segue o Evangelho pregado por Pedro aos circuncidados judeus? Porque nesta carta de Gálatas, capítulo 2, há uma grande disputa entre Pedro e Paulo. Disputa no sentido de conversa sobre pontos de vistas. E Pedro entendeu a mensagem do apóstolo São Paulo, como o apóstolo São Paulo entendeu a mensagem de Pedro, e eles fecharam um acordo de que Paulo deveria mandar ofertas para os pobres de Jerusalém. E este acordo, Paulo diz que seguiu à risca. Vamos lá para que nós possamos entender melhor. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação. Expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Vamos lá. Fica notório que Paulo subiu novamente a Jerusalém para ter com Pedro, Tiago e João, que eram os mais influentes no que se diz respeito à pregação, porque Paulo queria expor a eles a maneira que ele estava pregando o Evangelho, a Boa Nova. E esta maneira de pregar o Evangelho estava causando espanto em algumas pessoas. E Paulo chega a dizer que tinha espiões infiltrados, espionando a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Porque eles não mandavam que ninguém fizesse circuncisão, prepúcio, diferente do Evangelho de Pedro, de Tiago e de João, que mandavam que as pessoas que se convertessem a Cristo fizessem. Então, são dois evangelhos, o da graça e o da escravidão, como o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, e nos reduzir à escravidão, que está ligada ao velho, não ao novo. Porque o novo, pregado por Paulo aos gentios, que somos nós que não somos judeus, é outro evangelho, totalmente ao contrário do evangelho de Pedro, de Tiago e de João, que foram mandados para pregar aos judeus. Como Jesus mesmo disse, vão primeiro ao quê? Aos perdidos da casa de Israel. E apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, foi mandado para a gente, que somos gentios, com um novo evangelho. Mas o que aconteceu? Misturaram o velho com o novo, ou seja, misturaram um vinho novo em odres velhos, porque o odre foi remendado, o velho com o novo, e as pessoas não tiveram discernimento de separar o que é novo e o que é velho. E isso causou muita confusão, e até hoje muitos irmãos estão amarrados no velho porque não entenderam o novo, que foi pregado por Paulo, São Paulo, apóstolo dos gentios. Porque se ele
lesse a Escritura Sagrada a partir dos evangelhos de Paulo, das boas novas de Paulo, ele entenderia um outro evangelho, sem mistura, sem fermento, sem circuncisão, sem ter que pagar dízimos e ofertas para engordar pastores sacanas, assalariados, como o próprio Messias disse, que são, e quando eles veem o lobo vindo, eles batem em retirada, porque não são o verdadeiro pastor, mas são assalariados, tá ok? Está na sua Bíblia isso. Vamos lá, continuando aqui. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pedro, é como eu já tinha falado antes aqui, Pedro tinha o ministério de pregar a quem? Aos judeus, que eram circuncidados. Mas o apóstolo São Paulo, aos incircuncisos. A escória, tida para os judeus como os profanos, tido para os judeus como os que não herdariam o reino dos céus. Paulo foi mandado para esses, que somos quem? Para debater com Paulo. E eu te pergunto novamente, qual evangelho você segue? O de Pedro ou o de Paulo? Ou você misturou os dois e não soube fazer a diferença? Fica aí se questionando. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Vamos lá. Olha só que interessante. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios. Eles aos circuncisos. Entraram em quê? Em um acordo, em uma comunhão. Olha, Paulo, então você vai pregar aos gentios e nós vamos pregar aos judeus. Porque uma pregação, ela se difere da outra. Porque a pregação de Pedro aos que eram circuncidados era totalmente uma pregação totalmente ao contrário de Paulo. Tá, ok? Você tem que notar isso nas cartas de Paulo e notar isso nas cartas de Pedro, de Tiago, de João, etc. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então esse era o acordo deles aqui, ó. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. E esse verso de número 10 aqui é o verso chave mais brilhante que nós temos. Porque muitas pessoas, elas combatem os irmãos que são contra dízimos e ofertas, no sentido pessoal da pessoa pastor, da pessoa que dirige um templo, receber, tá ok? Porque elas não têm discernimento que o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, não recebia ofertas, nem dízimos. Paulo levantava coletas de bom grado dos irmãos para levar até a igreja de quem? De Pedro, de Tiago, de João, que era um acordo que Paulo tinha feito com eles. Enquanto os irmãos não entenderem esta mensagem, esta pregação, vão ficar manietados em dogmas totalmente humanos, dogmas que não acrescentam nada. Porque, como eu disse, você serve a qual evangelho? O evangelho de Paulo ou de Pedro? Porque se você segue o de Paulo, o apóstolo São Paulo nada tinha com dízimos e ofertas para ele próprio, para ganho de si. Ele não vivia nas custas do quê? De receber dinheiro, ofertas e dízimos das pessoas. O que ele recebia eram ofertas voluntárias. Tá
Tá ok? Mas muitos irmãos, como os filipenses, às vezes davam a Paulo de bom grado. Falaram, não, Paulo, pega. Paulo, você precisa também. Nós estamos vendo o seu trabalho, nós estamos vendo o seu esforço, nós estamos vendo a sua labuta para levar a mensagem. Nós estamos vendo que você está suando, está correndo risco de morte, está sendo esbofeteado, está apanhando por causa da mensagem, da boa nova. Então muitos irmãos reconheciam e ajudavam Paulo. Mas Paulo também trabalhava de dia e de noite. Ele se esforçava para seu alimento próprio, para não ser pesado aos irmãos. E aí eu te questiono e te pergunto, quando foi que o seu pastor, que vive dizendo ele da obra, fez o que o apóstolo São Paulo fez? Alimentando os pobres e viúvas que estão jogados às traças. Quando foi que o seu pastor fez igual Paulo? Trabalhou para seu próprio sustento. Antes ele disse que é um homem de Deus, que é servo de Deus, é um levita de Deus e não precisa trabalhar, que vai viver pela fé. E que vocês que tem que dar o sustento dele. Ele tira da obra o sustento dele. Mas eu pergunto, quem foi que instituiu este evangelho para ele? Foi Paulo? Não. Foi Pedro? Também não. Quem foi? Será que ele misturou o velho com o novo? Porque ele misturou o velho com o novo. E velho com o novo não dá. Não dá. Não casa. Não tem sentido. Novo é novo, velho é velho. É necessário fazer a separação, entender. Enquanto você não entender, vai ficar muito difícil. Você vai viver manietado, vai viver escravo, vai viver debaixo de um jugo desigual. Um jugo que é totalmente fora da graça. Um jugo que é totalmente fora do evangelho pregado por Paulo. Ou você vai dizer então que o apóstolo São Paulo não representa para você a boa nova? Porque você é capaz de fazer isso para defender o seu pastor, que é o homem que está colocado por Deus como intermediário entre você e Deus. Sendo que não existe mais nenhum intermediário entre Deus e os homens, porque o véu se rasgou. Não tem mais separação. Deus está coligado com todos. Lembra quando Jesus disse? Fecha a porta do teu quarto. Ora o teu pai que te vê em secreto. Olha, não faça como os hipócritas, que ficam gritando nas praças, querem serem vistos. Quem é que quer ser visto hoje dentro da igreja? Com a sua melhor oração, com o seu melhor terno, seu melhor carro, porque está sendo abençoado por Deus. Enquanto muitos padecem de fome, tem até vergonha de chegar e pedir uma ajuda. Né? Porque esses que não são abençoados não são filhos de Deus. Deus não está olhando para eles. Não vou tocar, vai que seja, né, Deus tratando com eles. Então fica difícil, porque vocês misturaram o velho com o novo. Vocês não aprenderam a separação. Não estou falando que você não pode ler o velho. Você pode ler, sabendo separar o que é bom e o que é ruim. Mas vocês não sabem. Por isso vivem no engano, vivem no engodo. Tá ok? Reflita sobre essa mensagem. Reflita sobre esse questionamento. Reflita sobre essas questões. Porque senão você vai acabar, já sabe como, né? Vivendo uma vida totalmente de escravidão. Sem liberdade nenhuma. Porque em Cristo nós temos liberdade. Diferente do velho, que não tem liberdade alguma. São preceitos, dogmas humanos. Você é livre em Cristo Jesus. Paz e graça a todos.